O que você acha em relação à crise da água? Crise da água. Bom, eu vejo que essa crise é algo que preocupa o mundo todo. E o Brasil, apesar de ser conhecido como o país das águas, mas essa realidade também já chegou aqui. Um exemplo bem claro, praticamente muitos estados brasileiros já estão passando por essa consequência. Como você vê o sul do país, que fala muito da crise hídrica, como no Nordeste também temos essa realidade. E apesar que a gente sabe que precisa de políticas públicas para que muitos problemas sobre a água sejam resolvidos, e aí é importante desenvolver pesquisas, trabalhos, palestras que conscientize todo mundo que ninguém está fora dessa realidade, né? Então, cada um fazendo a sua parte, é possível que alguns problemas ou muitos problemas sejam solucionados em relação à crise hídrica do Brasil e também de todo mundo, né? Então, nós observamos aí que praticamente de tempo em tempo os países se reúnem, assinam tratados que dentro desses documentos que são feitos, elaborados, a água também está no meio de toda essa preocupação no mundo todo. O que você faz para economizar água em sua casa? Bom, aqui moram 5 pessoas e eu assumo, eu sou uma das, sou uma pessoa econômica, nós economizamos o máximo possível aqui, inclusive o nosso talão de água vem caro, praticamente uma média de R$100 por mês, mas já fui várias vezes na Embasa discutir com eles e brigar com eles, porque nós temos certeza da consciência que temos que aqui o uso nosso é um uso racional da água. Por exemplo, eu tenho o carro, não lavo o carro todo dia, nem toda semana, de vez em quando vou ao lava-jato, não tem torneira pingando aqui, já verificamos também nenhum vazamento aqui em casa. Já umas 3 vezes solicitamos a presença da Embasa aqui e o pessoal veio, verificou, analisou, não tem vazamento. Então, porque praticamente, quando eu estava trabalhando no primário, todo ano tem um projeto sobre a água, levava também os alunos até lá. Então, como sou um educador e trabalho nessa área, é uma consciência e a conscientização e a economia tem que partir muito da minha pessoa. Então, aqui em casa, graças que nós temos um uso racional de água e não há desperdício e nem gasto excessivo aqui. O senhor acha possível a reutilização da água? Sim, sem dúvida. Nem só da água, mas tantas outras coisas que podem ser reutilizadas, né? Inclusive, se fala muito dos 3 R's, e agora se fala dos 5 R's, porque tem também a questão do repensar, também está incluído nos 5 R's, e sim, precisa reciclar, que está falando aí? Reutilizar porque o Brasil, a ONU, isso é dado da ONU, não meu, que ela considera o Brasil como a cultura do desperdício. O Brasil desperdiça tudo e muito. Então a reutilização da água é essencial. Até mesmo porque quando fala reutilizar, nós estamos falando do uso racional, o uso mais consciente da água. Então é importante sim. O senhor é exigente em relação à economização da água? Exige de outras pessoas? Sim, um exemplo disso, quando passo nas ruas e vejo vazamento, eu ligo logo para a Embasa, chego em casa, ligo para a Embasa, até mesmo no meu celular, e
na escola mesmo que eu trabalhava, eu ia à secretaria, eu ia à cantina do recreio, eu passava, fechava a torneira. Aqui no CE também já aconteceu de eu passar e também fechar a torneira. Então, e segundo o dado informa que uma torneira pingando diariamente, em média de aí, quase 50 litros de água por dia. Aí você multiplica 50 litros de água por dia vezes 30 dias. Então, aparentemente, não é nada. Mas você imagina 50 litros de água. Daí, numa crise como essa, dá para 2 pessoas tomar banho com 50 litros de água. Então, eu tenho certeza que já foi desenvolvido dentro de mim essa conscientização da economia. Então, o que eu puder fazer, eu faço. E um exemplo que eu dei foi esse da rua, que se eu ver, eu ligo logo e é isso. Você acredita que a escassez de água será um problema no futuro? Eu até falo que já é um problema do presente. É um problema do presente que pode piorar muito no futuro. Mas quando se fala de crise hídrica, do problema de água, eu coloco muito agora já. E certamente pode se agravar devido ao uso, né, que nós fazemos da água. E tem muita gente que fala que a água nunca vai acabar. Realmente, a água, a mesma quantidade de água que tem hoje é a quantidade de água que tem praticamente antes. Mas o uso da água para o consumo humano, ela pode chegar assim a ela pode ser extinta nesse sentido do uso da água para o ser humano, não acabar com a água. E você observa que tal animal está entrando em extinção, outro animal está entrando em extinção. A água também está entrando em extinção desse consumo humano, sim. Então é um alerta aí para todo mundo, cada casa, cada pessoa, cada família, precisa sim se preocupar mais com isso, porque não vamos aqui ser céticos, mas acreditando que esse uso da água para o consumo, essa água potável, ela pode chegar sim a acabar nesse sentido. O que você faria para conscientizar as pessoas a gastarem menos água? Bom, eu creio que o falar, o conversar com as pessoas sobre o assunto já é um caminho, já é um passo. Eu, como educador, trabalho isso em sala de aula, eu trabalho isso nas escolas, converso com um problema com um grupo de amigos, com pessoas da igreja, onde eu tenho oportunidade que é viável e tem como conversar, eu converso. Inclusive, já desenvolvemos projetos, projeto com os alunos, e informar alguns dados sobre o uso da água, deles ficarem assim, pasmados em saber que essa água pode chegar no fim. O uso da água para o consumo humano. Então, eu converso muito com as pessoas sobre isso. Né? Um dos caminhos que eu faço, que eu tomo é isso daí. O senhor acha que a água do planeta é realmente um recurso escasso? Se realmente é um recurso escasso. Bom, em se tratando de água, o planeta é rico de água. Observa aí que é muito comum nos livros didáticos dizer isso, que em média 97% da água que existe no planeta são águas salgadas, né, que existem nos mares e oceanos, e 3% é da água chamada água doce, apesar que esse termo água doce, a ciência já se deu conta que não usa tanto esse termo mais de água doce, porque, afinal de contas, essa água que nós falamos que é doce, existe sais minerais. Se existem sais minerais nela, então não devemos dizer água doce. Mas eu vou usar esse termo só para a questão de entendermos o assunto. Então, 3% da água doce aí
3% da água do planeta é água doce. Todavia, nós só temos disponível 1%, porque desses 3, 2% estão congelados. 2%, então, nós temos 1%. E se é 1, é preocupante. Então, se torna escasso nesse sentido, da quantidade que temos e da maneira que as pessoas usam a água. Então, eu vejo o escasso dessa maneira aí. Sim, e isso é uma verdade, e cada dia que passa está piorando. E todo mundo está envolvido nisso, seja o pequeno, seja o grande, seja o pobre, seja o rico. É claro que a camada mais pobre da sociedade, essa, por outro lado, é a que mais sofre, sim, porque pode chegar um ponto de a água, o litro da água ou o metro cúbico ser um valor exorbitante, ser um valor muito alto, e o pobre pode chegar a um tempo que ele não vai conseguir comprar água, que nós dizemos água encanada, a água que uma empresa fornece. E aí só o rico que vai poder comprar a água. Um exemplo disso, é muito comum nas escolas, professores, trabalhar a Carta 2070, não sei se vocês já ouviram falar. A Carta 2070 retrata muito isso, uma guerra, uma briga, onde o pouco de água que existe, soldados armados tomam conta dessa água para ninguém invadir. Eu posso até dizer, já tivemos duas grandes guerras mundiais, que foi a Primeira Guerra, 1939 1945, tivemos a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, que foi 1914 a 1918, só fazendo uma correção, e a segunda, que foi 1939 a 1945. Eu até posso dizer que há uma possibilidade da Terceira Guerra Mundial pode ser a disputa pela questão da água. A água para o consumo humano. E pode chegar a esse ponto, sim. A água do mar. Mas não tem água do mar? Sim. A água dos mares, dos oceanos e mares, são muitas as águas, correto. Todavia, o custo para transformar essa água para o uso humano, o custo é muito alto. Por ser muito alto, ainda é uma política que não está tão próxima de nós. Já pensou se pegar essa água do mar e transformar em água para consumo humano? O valor de um litro de água, de um metro cúbico de água? Então, mais uma vez, volto, que a classe pobre do nosso Brasil é a que mais pode sofrer com essa compra da água. Então é isso.